Olá a todos, sou Dija Carvalho, estamos aqui com mais esse conteúdo para esta semana. Gente, não sei se dá para ver aí, mas está uma chuvinha aqui constante, está até meio friozinho aqui, né? Aqui em Bertioga, ainda por enquanto estou aqui. A pergunta que eu tenho para você hoje é a seguinte: você já orou hoje? Se não, creio que ainda dá tempo. E hoje nós vamos falar sobre a oração. E eu quero falar com vocês hoje alguns benefícios que a oração traz para a prática daquele que ora. Vamos ver isso usando um pouco, de estudos científicos que falam do benefício que a oração traz àqueles que praticam esse exercício maravilhoso de que é se relacionar com o nosso Pai, o nosso Criador. E quero falar isso de uma forma bem gostosa. Quero trazer essa informação para vocês de uma forma muito prática e com certeza vai ser muito fácil de você poder assimilar e compreender. E para isso, vamos ver aqui que a oração, ela é um exercício que você faz. Orar é uma prática bem saudável e muito produtiva também. Uma arma que nós temos quanto às questões espirituais e na batalha da vida. Ciente recurso usado pelos filhos de Deus. Por meio dela, nos conectamos a Deus. Orar é uma conversa que nós temos com o Deus Criador. Orar, conversar com aquele que tem o universo nas suas mãos, que possui todo o poder, força e sabedoria para ajudar o povo a prosseguir vitoriosamente em meio a desafios da caminhada. É um verdadeiro bálsamo de cura para a mente, pois orando encontramos alívio para as emoções, ao verbalizar o que nos aflige. Já tem muitos estudos. Agora que eu digo assim, 2021 começou a dar muito destaque em situações de neuroteologia. Ou seja, a neurologia está estudando os efeitos que as orações, que a espiritualidade traz para a vida daquele que busca orar, se conectar com Deus. E olha que legal! E com esses estudos, através de exames, através de imagens, os neurólogos estão estudando como o cérebro humano funciona, como o cérebro daquele que busca refúgio na oração, que busca se conectar com Deus, funciona. E os resultados têm sido surpreendentes para o cientista, porque para nós que já temos essa prática, nós bem sabemos do resultado que isso faz em nós. E a neurociência agora, ela está estudando esses aspectos e a gente pode ver nitidamente, eles têm se surpreendido com o resultado. Vou deixar na descrição do vídeo algumas pesquisas para quem quiser consultar lá, vai ficar à vontade para fazê-lo. Primeiro, aumenta a resistência à dor. Percepção à dor é suavizada para aqueles que buscam se conectar com Deus. O cérebro, ele se fortalece diante da dor. Até mesmo em termos de você estar num ambiente desfavorável, um ambiente que causa medo, um ambiente estranho. O seu cérebro ele é treinado para que você possa suportar aquele momento, aquela situação de dor que você está vivenciando. Faz nos lembrar de Paulo e Silas, quando estavam na prisão. Tinham sido açoitados, estavam com vergões, estavam sangrando. E o texto nos fala que ali eles oravam e louvavam a Deus. E isso não é porque a situação estava favorável, estava completamente desfavorável. Mas a oração e a adoração que eles prestavam ao Senhor, e o ambiente também completamente desfavorável, aquilo fortalecia eles interiormente. O cérebro deles estava em exercício, em esperança, estava em alegria, porque eles estavam buscando ao Senhor em adoração. Olha que algo extraordinário. Item 2. A oração aumenta a reconstrução cerebral. Aumenta a capacidade de regenerar. Treina o cérebro
a criatividade. Agora me veio à mente, não tinha nem colocado isso no meu esboço, mas me veio à mente o seguinte, que em 2017 eu passei por um momento bem difícil. E uma das coisas que aconteceu foi que eu tive uma lesão cerebral. Aconteceu assim, comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte, né? E por conta disso, eu fiquei assim um período longo, posso dizer, né? Com muita tontura, perdi o olfato, perdi o paladar. Aí depois constatou, né, pelos exames, que eu havia tido um trauma no cérebro. E isso, tempo para que eu pudesse me regenerar, né, para que meu cérebro pudesse voltar a funcionar um pouco melhor. Eu acho que ainda fiquei com um pouco de sequelas, né? Mas enfim, tô viva, né? Para contar aqui para vocês. Mas o que aconteceu com o meu cérebro? Eu vejo que foi se regenerando, se reconstruindo, né? Eu bem sei como foi difícil para mim esse período. Mas com o tempo, com a ação divina, com as orações, né, o tempo ele foi se regenerando. Então eu sou uma prova viva que o nosso cérebro ele pode ir se regenerando. E é interessante que à medida que você me vai exercitando ele, nossa, como eu percebi uma atividade muito melhor, eu percebi uma ação do corpo muito melhor e graças a Deus, né, que o nosso corpo ele pode se regenerar. Minha mãe sempre dizia o seguinte, né, que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E é verdade, o que é a nossa cabeça sem o nosso cérebro, né? E eu pude verificar um pouco disso, né? Como foi difícil passar por esse período quando o seu cérebro ele não está muito bom. Mas enfim, esse item 2, ele realmente é muito profundo para mim, porque foi uma experiência que eu vivi e que eu pude agora compartilhar aqui com vocês. Depois, item 3. Oração melhora a concentração e a atenção. Hoje é um déficit, a gente vive um déficit de concentração, né? A gente percebe isso, um problema muito grande com isso, com os mais novos, com os jovens, com as crianças, os adolescentes. Meu Deus, é uma desconcentração tão grande que eles têm. Claro que a gente sabe que jogos, o celular, tem influência muito grande nessas questões, só que a oração tem por hábito fechar os olhos. Por quê? Para que a concentração ela possa ser fixada ali. Então, quando você fecha os olhos, você não está vendo o que está em volta de você. Você se concentra melhor. Então, isso é um excelente exercício para concentração. E mesmo porque quando você fecha os olhos, você se concentra no que você está falando, nas suas emoções, nas suas palavras, nas suas necessidades, você não se distrai com outras coisas tão facilmente, né? Especialmente se nós estivermos em oração em voz alta. Então, o fato de nós estarmos ouvindo aquilo que estamos falando nos faz, nos concentrarmos naquilo. Então, é tendenciosa a fazer você se concentrar, buscando, então, essa atenção. Você não perde o seu foco. A adoração ao Senhor é maravilhoso, porque ela te chama, né, a atenção para que você possa se concentrar naquilo que você está fazendo e no relacionamento que você está tendo com o seu Deus, né, com o meu Deus também. O item 4. Oração aumenta a felicidade. Olha, gente, isso é verdade, porque quantas vezes eu comecei a orar chorando e quando terminei a minha oração, eu já estava outra. Mas eu tenho certeza que você também já viveu essa experiência, porque isso é algo real. A oração, ela nos muda, ela muda o nosso semblante, ela muda a nossa forma de ver as coisas. E esse exercício desse relacionamento com o Pai traz realmente uma sensação de felicidade. A oração, portanto, podemos dizer, é o segredo da felicidade. Ela aumenta as atividades no cérebro, o índice de satisfação. A oração libera os principais ativos do resultado dos antidepressivos. Então, aquilo que existe no antidepressivo para que você tenha alegria, tenha prazer, tenha ânimo, na oração, quando você pratica a oração, no seu cérebro é ativado essa substância cerebral, como essa ação de você se dispor a orar, ela já vai trazendo excelentes benefícios para você. Depois o item 5, a oração descansa mais que o sono. Olha aí,
A oração descansa mais que o sono. Ah, então não tenho que dormir? Não, durma quantas horas você precisar aí. Se é 6, se é 7, se é 12, né? Tem pessoas que 4 é suficiente. Mas tem pessoas que 15 horas ainda não deu, né? Mas durma aquilo que você entender que seja suficiente ou que seja permitido também, né? Tem pessoas que têm sono, mas não tem hora para dormir. Enfim, a verdade, por que a oração ela descansa mais? Porque quando você lança diante do Senhor todas as suas aflições, toda a sua ansiedade, todos os seus medos, tudo aquilo que está te afligindo, aquilo traz descanso. Porque você pega o peso que está sobre você, acho que eu falei até um pouquinho disso semana passada, você pega tudo aquilo que está trazendo cansaço para você e você lança diante de Deus. Então, fazendo isso, você tem mais descanso do que dormindo. Porque eu, por exemplo, se eu durmo com a minha cabeça cheia de preocupações, eu não consigo nem dormir, viro para lá e para cá e não descanso. Talvez isso aconteça com você, mas talvez não. Mas enfim, o que importa é que quando nós lançamos as nossas ansiedades diante de Deus, Ele cuida de nós. Salmo 4 diz o seguinte: enquanto nós dormimos, Deus cuida de nós. Por quê? Porque quando nós lançamos tudo, as aflições, todos os questionamentos que temos diante dele, Ele está cuidando de nós. Item 6. Oração melhora a autoestima. E melhora. Porque, gente, quando você se lança diante do Senhor, você fala: Senhor, está aqui a tua filha. Está aqui o teu filho. Senhor, está aqui, eu estou precisando do Senhor. Senhor, me alegro diante de ti. Senhor, a natureza que o Senhor criou, ela é maravilhosa. Senhor, que chuva, né? Gostosa. Né? Tem quem gosta de dormir com uma chuvinha dessa. Então a gente vê que as ações que você vai falando para o Senhor, se derramando diante dele, aquilo vai te trazendo, vai melhorando a sua autoestima. Se você está com medo, você fala: Senhor, né, tira de mim esse medo. Você melhora. Senhor, hoje eu estou tão abatida, como um estado de uma enfermidade. Daqui a pouco você já está melhor. E isso, essas ações, ela vai mudando, né, a sua autoestima. Aquilo que você fala para Deus produz benefício na sua vida. Interessante que essa autoestima, ela melhora também quando você tem atos de amor. Quando você fala: Senhor, eu te amo, Senhor, me perdoa. Né? Quando você exerce a generosidade. Diz que quando, a ciência diz, né, nessa questão da generosidade, quando uma mulher está dando luz a um filho, é um ato de generosidade. Então aquilo causa algo nela maravilhoso, né? Eu tenho um filho, eu dei a luz a um filho. De outra maneira, também quando ela amamenta, ela fala: puxa vida, eu tenho condições de amamentar. Então isso traz, é algo de bom para nós. Algo de bom. Da mesma forma, uma pessoa que ajuda alguém, que supra a necessidade de alguém, que abraça alguém, que compartilha algo de bom com alguém, ele também reflete muito na vida daquele que ora, porque aquele que ora, ele busca também produzir o bem para outras pessoas. E o sétimo e o último aqui, de que nós vamos falar, porque os benefícios da oração não tem fim, né? Penso que todo dia vai se descobrir algo novo para aquela pessoa que se aproxima mais e mais do Senhor. O último aqui, né? A oração melhora a capacidade de tomar decisões. Melhora. É como falei anteriormente, você coloca diante do Senhor. O Senhor, então, ele vai nos capacitando a tomar as melhores decisões. E você fica mais convicto daquilo que você quer, você fica mais preparado para poder viver até mesmo as consequências da decisão tomada. Por quê? Porque você orou, você buscou orientação, você tomou uma decisão mais focado na direção de Deus, e então agora você está em paz para tomar uma decisão. E isso traz benefício, porque quando a gente busca tomar decisões segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, nós também nos tornamos, ficamos felizes quando acertamos as nossas decisões. E como é difícil tomar decisões, mas quando lançamos diante do Senhor, colocamos diante do Senhor, nós também ficamos muito bem quando tomamos decisões acertadas na direção, seguindo a orientação do Espírito Santo de Deus. Então essas foram apenas 7
situações que eu trouxe. Mas a verdade é que a oração, ela muda tudo em nós, quando nós praticamos. Diz que a pessoa que faz uma oração por dia, né, já tem benefícios extraordinários sobre a sua vida. Sem contar que ele está se conectando com Deus, está exercendo a sua fé, está colocando suas situações, alegria ou necessidade diante de Deus. E em todas as coisas, Deus está agindo. Mas olha só, em 1 Tessalonicenses 5,17, né, o Senhor já deixou escrito lá para nós, ó, orai sem cessar. Orar sem cessar é buscar a presença do Senhor em todo o tempo. Orar sem cessar, você está orando em todo o tempo, né? Eu tenho sempre um cantinho de oração. Talvez você tenha o seu também, né, na sua casa. Mas a verdade é que nós podemos orar em todo o tempo. Quem está indo para o trabalho pode orar indo para o trabalho. Quem está fazendo seus afazeres pode também estar orando nesse momento. Então a oração, ela é algo assim que você pode fazer em qualquer momento da sua vida. Ainda diz, né, que aqueles que buscam o Senhor pela manhã, né, diz que os benefícios ainda são maiores ainda. Então veja como é gostoso, né, a gente saber dessas coisas tão simples como uma oração pode mudar a nossa mente. Ainda tenho a dizer que diz assim, que quem ora não adoece. E quando adoece, a oração ajuda ele a se curar. E isso é uma verdade que eu tenho vivido na minha vida, no seio da minha família, dos meus familiares. E a oração, ela tem sido realmente o que tem me sustentado durante a minha vida. E eu acredito que muitos de vocês têm tido experiências como essa também. E o meu desejo é que você possa orar mais. E eu não posso encerrar esse vídeo sem orar, né? Depois de tudo que nós vimos, preciso orar também. Então eu quero convidar você a se conectar nesta hora, não só comigo, né? Porque eu não posso mudar a sua situação, mas com o Pai Celestial, porque esse tem todo o controle em suas mãos. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graça, Senhor, pela tua infinita graça, pelo teu amor. Te damos graça porque o Senhor nos dá essa liberdade de adentrar os santos dos santos e falar contigo com toda a liberdade, Senhor. E nós podemos colocar diante do Senhor nossas alegrias, nossas ansiedades, nossos conflitos, nossos medos. Podemos colocar diante do Senhor nossas famílias. Podemos colocar, Senhor Jesus, aquilo que nos angustia. Podemos colocar, Senhor Jesus, tudo aquilo, ó Pai, que nós não podemos resolver ou que está fora, completamente fora do nosso controle, nós podemos colocar diante do Senhor, confiando que o Senhor recebe a todas as nossas orações. Ó Pai querido, seja conosco e nos ajude, que o Espírito do Senhor nos ajude a nos relacionarmos mais e mais contigo. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe muitíssimo, né? E que você se inscreva neste canal, compartilhe com outras pessoas, que você possa, né, aí ó, dar um like, que você também ative o sininho para que você possa receber outras, né, as notificações de cada vídeo quando sair e que você possa seguir ao Senhor Jesus, tá bom? Beijinho no coração, ó, e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.